sou o Homem de Ferro. É, pessoal, saiu mais um episódio da série What If da Marvel. Dessa vez é o episódio número 6, que tem uma premissa muito boa, mas muito boa mesmo. E se o Killmonger salvasse o Homem de Ferro antes dele virar o Homem de Ferro? Gente, eu tava muito empolgado pra ver esse episódio desde que teve os trailers, porque a gente tá falando de um dos melhores heróis do UCM com um dos melhores vilões do UCM. O que será que eles iriam fazer ao colocar esses dois personagens lado a lado? E também tem um outro motivo. Porque se o Killmonger vai salvar o Tony Stark antes dele virar Homem de Ferro, cara, você tá mexendo lá no início do universo. As consequências que isso pode ter são gigantes. É o embrião do negócio, a raiz do UCM. Você impede que o Homem de Ferro vire o Homem de Ferro. Vai mudar tudo completamente. E era realmente isso que eu tava esperando do episódio. E assim, gente, como a gente tá no episódio 6, no final do vídeo eu vou começar a fazer o ranking dos episódios, pra gente chegar no episódio 9 e já ter todo o nosso ranking pronto. Então fique até o fim pra eu ranquear os episódios de uma forma polêmica, que eu sei que vocês não vão concordar e vocês vão comentar no vídeo. Ha! Isso é psicologia reversa. Enfim, vamos falar do episódio em si. Pra mim, esse episódio surpreendeu positivamente. Porque esse episódio, ele tentou trazer o Killmonger para uma outra realidade envolvendo o Homem de Ferro, e o episódio se esforça para desenvolver um laço entre os dois, uma grande amizade. E assim, ó, por que eu acho que isso funciona e por que eu acho que esse é um bom episódio? O que faz o Killmonger ser um dos melhores vilões disparado da Marvel é que ele tem três coisas fenomenais no filme do Pantera Negra. Ele tem uma motivação sem igual, ele tem excelentes diálogos e a dinâmica com T'Challa é muito boa. Eles rivalizam, é realmente uma polarização de ideias. E funciona muito bem. E daí, quando eles trazem o Killmonger pra essa realidade do Homem de Ferro, eles não tentam criar um embate entre os dois. Pelo contrário, eles vão tentar explorar a dinâmica entre os dois e as semelhanças. Porque tem um negócio que conecta os dois, que é justamente a questão das armas. Então, ao invés de apostar numa dinâmica de rivalidade, eles estão apostando numa dinâmica de interação, de amizade. E cara, o episódio vai funcionando muito bem. Ele vai seguindo um pouco os passos do Homem de Ferro 1, mas ele ainda é muito diferente e totalmente surpreendente. Sem falar que no episódio tem algumas tiradas que eu achei genial. Como o Killmonger dizer que gosta de anime. Cara, todo mundo quando saiu o primeiro filme do Pantera Negra falava que a roupa dele lembrava do Vegeta. E agora que a gente vê na animação, lembra ainda mais a do Vegeta. E agora que ele fala que gosta de anime, eu não sei se ele não tá se baseando na roupa do Vegeta pra ter o Vegeta, entendeu? E ele também falou que gosta de Gundam. Cara, só por ter dito isso, esse episódio já merecia 10 de 10. Só por citar Gundam. Na boa, merecia. Então no início do episódio a gente tem um setting muito parecido com o Homem de Ferro 1, mas com o Killmonger salvando o Homem de Ferro e eles acabando virando grandes amigos, e o próprio Killmonger revelando, né, que o vilão do Homem de Ferro 1 tava por trás daquele sequestro do Tony Stark, e o vilão ele é preso logo no início. E bem, a grande consequência pro Tony Stark ser salvo pelo Killmonger é que ele não abandona essa questão das armas. Na verdade, como ele foi salvo por um cara que usa armas, ele meio que abraça ainda mais essa ideia. E assim, junto com a ajuda do Killmonger, que é outro gênio, eles meio que começam a construir um exército de robôs, que são os Gundams ali, é muito legal. Só que para conseguir fazer esses Gundams com toda a energia que eles precisam, eles vão precisar de muito vibrânio. Só que o problema é que vibrânio é um negócio muito raro, e o Killmonger tem uma ideia de conseguir roubar de um cara que tá contrabandeando nesse vibrânio. O problema é que tudo isso era um grande plano do Killmonger para ele se apossar do vibrânio, ao mesmo tempo que ele matasse o Pantera Negra. Pois é, no meio do episódio, o Pantera Negra T'Challa aparece no episódio, mas ele é meio que inútil pro episódio em si. Porque o Killmonger consegue matar o T'Challa com muita facilidade, tá ligado? E no meio dessa investida, o coronel James Rhodes acaba morrendo também, e como Rhodes era um grande amigo do Tony Stark, isso faz ele querer investigar o que aconteceu. E é quando ele descobre que o Killmonger traiu ele, e ele estava sendo manipulado pelo Killmonger. E assim, ó, isso acontece mais ou menos na marca de 15 minutos, e é aqui que acontece, pra mim, o grande problema do episódio. Porque o que tava tornando esse episódio muito bom era a dinâmica entre o Killmonger e o Tony Stark. E quando o Killmonger mata o Tony Stark na metade do episódio, você tem o Killmonger executando seu plano sem nenhuma força rivalizadora. E daí é que negócio, o plano do Killmonger foi tão bem executado que não tem pra ninguém, o cara obliterou tudo que ele fez depois. Porque daí, como o Tony Stark já tinha morrido na metade do episódio, eles tiveram que se basear a história no restante do filme do Pantera Negra. Então você tem metade do episódio que faz um arife do primeiro filme do Homem de Ferro,
e a outra metade que faz um Arif do primeiro filme do Pantera Negra. Só que daí, no momento que o Killmonger começa a fazer o seu plano pra invadir Wakanda, o episódio, assim, pra mim já não é tão interessante assim. O Killmonger vai fazendo tudo com muita facilidade, o plano é um pouco parecido com o primeiro filme do Pantera Negra, e é aquilo que eu falei, não há nenhuma força rivalizadora com ele. A Shuri até tenta, de alguma forma, ser uma força opositora ao Killmonger, mas ela no primeiro momento desiste, aceita, e depois que vai se revirar no finalzinho do episódio. Mas enfim, o Killmonger consegue entrar dentro de Wakanda, e o rei de Wakanda logo abraça, né, o filho do seu irmão, e o Killmonger executa o seu plano meticuloso que envolve trazer os Gundams do Tony Stark pra dentro de Wakanda. Ele convence o Wakanda a desativar os escudos pros Gundam entrar, e daí ele faz de mentirinha que venceu os Gundam pra poder virar o Pantera Negra e daí meio que virar o líder da nação, né, de Wakanda. E daí toda essa segunda parte do episódio acontece em mais ou menos 12 minutos. Então percebam que esse é um episódio que pra mim tem dois problemas. Esse é um daqueles episódios que a história é muito grande pra um episódio. E não é que a história que eles estão contando é ruim. Pelo contrário, eu acho uma história muito interessante. O tempo todo eu tava fascinado com os rumos da história, porque é uma história realmente surpreendente, é uma história boa. Só que daí, como o episódio só tem 27 minutos de verdade, você tem que dedicar os primeiros 15 minutos à parte do Homem de Ferro e os outros 12 minutos para a parte do Pantera Negra. E daí ele acaba ficando um pouco no meio termo. E também é aquilo que eu falei, eu acho que matar o Tony Stark no meio do episódio acabou tirando muito da dinâmica que fazia esse episódio especial. No final do dia, é um episódio bom, mas que também você não tira muita coisa dele, sabe? E lá nos Estados Unidos, o pessoal ficou reclamando que não era a voz do Tony Stark do Robert Downey Jr., só que daí entra a vantagem da gente ver dublado. Porque o dublador do Homem de Ferro é o dublador do Homem de Ferro. Então, pra quem gosta de ver tudo dublado, é o Tony Stark do MCU, né? A mesma voz, exatamente a mesma coisa. E isso acaba ajudando. Claro que pro pessoal dos Estados Unidos, isso não é um negócio que dá pra fazer. Mas pelo menos pra mim, funcionou ver dublado. Era exatamente a mesma voz do Homem de Ferro ali. Eu gostei disso. Mas assim, ó, como de costume, eu vou dar nota 7,5, porque eu acho que as cenas de ação foram muito boas. E os primeiros 15 minutos do episódio, com toda a dinâmica do Killmonger com o Homem de Ferro, foi realmente muito bom, mas os últimos 12 minutos já não foi tão interessante assim, porque tava faltando uma força rivalizadora boa pro Killmonger. Ainda assim, eu acho que foi um episódio muito bom. Não acho que tenha sido o pior episódio do Arif até o momento, e também não acho que tenha sido o melhor episódio. E é exatamente por isso que eu trouxe aqui meu celular pra gente fazer o ranking dos episódios até o momento. Então assim, ó, vamos começar do que eu acho que tenha sido o pior episódio e a gente vai escalando pro primeiro. Bem, em sexto lugar, pra mim, é o episódio da Capitã Carter. O grande problema desse episódio é que ele é muito parecido com o primeiro filme. Não muda muita coisa, sabe? E quando eu comparo com os outros realmente parecem o Arif. Enquanto que eles não exploram tão bem essa questão do Arif. Mas assim, ó, só lembrando que eu dei nota 7 pra esse episódio, tá? Então eu não achei um episódio ruim. Mas dentro da proposta do Arif, eu acho que esse é o episódio mais fraco dos 6 até o momento. Em quinto lugar, eu acho que é aquele episódio que todos os Vingadores morrem. E assim, ó, esse é um episódio que em termos de What If, ele é muito legal, porque ele é totalmente surpreendente, você não sabe nada que vai acontecer, mas pra mim ele não funciona por causa do seu final. Aquela grande revelação envolvendo o Hank Pym e o jeito que o antagonista é derrotado pelo Loki, parecendo uma brincadeira de criança, pra mim é totalmente anticlimático e estraga todo o mistério que eles estavam construindo ao longo do episódio. Embora tenha algumas coisas legais, como o Hulk explodir, aquilo foi engraçado, embora tenha irritado um pouco os fãs do Hulk, que eu acho que de fato o Hulk não iria explodir daquele jeito, foi um pouco forçado, mas é o Arif, né? Então, beleza. Mas eu com certeza entendo o pessoal que ficou revoltado com isso. Em quarto lugar, eu acho que é esse episódio aqui do Killmonger. Como eu disse, é um episódio que eu achei bom, mas ele tem alguns problemas que até lembram um episódio da Capitã Carter, de ter muita história pra 30 minutos e tentar fazer dois Arif, o do Homem de Ferro e do Pantera Negra. E principalmente comparado com os outros três, eu acho que ele de fato está abaixo. Em terceiro lugar, eu coloco o episódio dos zumbis. Esse episódio eu achei muito bom, eu não tenho muito o que criticar. Eu também dei nota 7,5, mas em retrospectiva eu acho ele melhor do que esse do Killmonger, sim. Principalmente porque ele é mais inusitado, ele é mais what if, ele é mais divertido. Ele tem um Homem-Aranha muito bom, você realmente não tem ideia de quem que vai morrer, e ele não tá se baseando em nenhum filme para construir sua história. É só uma gigante história what if. E isso daí é um grande ponto positivo que esse episódio tem. Mas de fato ele não fica em primeiro lugar porque ele tem aquele final que é um cliffhanger
que a gente não sabe se vai ter continuação ou não. Se ele tiver uma continuação e for de fato muito boa, talvez eu coloque ele em primeiro lugar, mas nesse momento ele fica em terceiro. E assim, ó, em segundo e primeiro lugar, praticamente empatados, eu coloco o episódio do Doutor Estranho do Mal e o episódio do Star-Lord T'Challa. Assim, ó, na minha opinião, são dois episódios maravilhosos. O episódio do Doutor Estranho do Mal, ele é superior na questão narrativa e na questão meio trágica que acompanha o episódio no final dele. Porque esse é aquele episódio do What If que você fala: uau, isso foi o What If. Vocês estão ligados que eu tô falando, né? E isso é muito legal. Por outro lado, esse é o episódio do T'Challa. E o jeito que a narrativa desse episódio encaixou comigo, assim, ó, foi extraordinário. Tanto que eu chorei assistindo o episódio. Então eu não posso deixar minha emoção de lado e dizer que o do Doutor Estranho do Mal é melhor só porque ele é mais redondinho. Não, eu acho que o do T'Challa, ele é tão bom quanto, só que com outras qualidades também. Então, se eu fosse ranquear qual que é o primeiro e o segundo é o Doutor Estranho do Mal e o primeiro é o do T'Challa e Star-Lord. Embora, assim, a diferença entre eles realmente seja muito pequena. E assim, gente, faltam 3 episódios. Um deles a gente sabe que é aquele do Thor e o outro é aquele dos Guardiões do Multiverso. Eu tô realmente curioso pra saber se algum episódio vai ser melhor que o do Doutor Estranho e o do T'Challa. Esse dos Guardiões do Multiverso tem realmente uma grande possibilidade de ser. Mas enfim, isso daqui é só minha opinião. Eu tô muito curioso pra saber a opinião de vocês aí. Por favor, comentem aí com o ranking dos episódios de vocês. No mais, é isso aí. Muito obrigado e até a próxima. Tchau, tchau. E essa foi a nossa análise do 6º episódio do What If da Marvel. E aí, gostaram? Não gostaram? Deixem suas opiniões nos comentários. E se curtiram o vídeo, deixe aquele joinha e inscreva-se no canal para ficar sabendo absolutamente tudo sobre Homem de Ferro. É isso aí, gente. Muito obrigado e até a próxima. Tchau, tchau.